Tudo bem? Hoje eu irei apresentar a vocês 6 mangá: Spy Family, Takaneto Hana, Reborn, Handa-kun, Dastogame e Beastars. Primeiro, o Spy Family é uma história que o protagonista é spy e ele teve uma missão que teve que formar uma família antes de 7 dias. Aí ele resolveu ir no órfão, adotar uma filha e ele tinha que fazer essa filha entrar numa escola super inteligente. Aí, no ocorrer que precisou colocar a filha na escola, criou necessidade de ter uma mãe também. Aí ele encontrou com uma moça e ele conseguiu conquistar ela e ela conquistou ele, né? Mas, na verdade, nessa família, tive um segredo que cada um tinha um segredo. O pai era spy, a mãe era matadora de pessoas e a filha conseguia ler o que as pessoas pensavam. É assim que continua a história, né? É uma comédia bem legal. E segundo, Takaneto Hana é uma história, um romance comédia, né? Que a menininha estuda no colegial e o homem, ele é bem rico. Aí é uma história que num dia em Omiyai, que o homem ia fazer com a irmã mais velha da menina, a irmã mais velha recusou aí, né? Aí, em troca dela, foi a protagonista, né? Aí, o homem acabou gostando da protagonista. Foi assim que começou a história. É bem engraçado essa história também. Reborn. Esse é dos mangá que mais eu gosto, né? O Reborn é uma história que o Tsuna, o protagonista, Tsuna, ele vive uma vida meio atrapalhada, né? Aí, no lugar dele, um dia veio um professor que a aparência é bebê e a profissão dele era matar pessoas, né? E a intenção desse professor é fazer o Tsuna virar o 10º chefe da máfia, né? E assim, com a arma que o Reborn, o bebezinho, tem, ele consegue atirar a bala especial no protagonista sem o protagonista morrer, se ele tiver a intenção de esforçar o máximo, né? Aí foi assim que começou a história, né? A história, assim que continua a história de que é arriscar da vida, né? Que se o protagonista não ter essa intenção de esforçar o máximo ou arrependimento de se eu não tivesse ou arrependimento se eu não tivesse
esforçado bastante, coisas assim, ele acaba morrendo de verdade, né? Por isso é uma história assim, que é comédia, mas também tem batalha. E o protagonista luta, arriscando a própria vida, né? E a quarta história é Handa-kun. É uma história que, na verdade, era de um anime chamado Barakamon, né? E esse Barakamon é uma história que o personagem principal, o protagonista, ele vai para uma ilha bem no interior, né? Vai para uma ilha e fica morando lá com os outros personagens também e vive a vida lá. Só que nesse Handa-kun é a história de quando ele era jovem, né? Que ainda ia para a escola, tudo. E é uma história que ele era muito negativo e andava sempre sozinho. Só que os alunos da escola inteira idolatrava, né? Ele, né? Achava ele um máximo, né? Só que ele achava que essas atitudes era por causa que não gostava dele. E assim a comédia continua, né? É muito engraçado também. E Last Game é uma história que a menina, ela consegue estudar bastante e o menino também. Aí, só que o menino sempre ele perdia da menina, né? Por isso, ele resolveu, de um certo fato, ele pensou que é assim, que se quem apaixonar primeiro perde, né? Por isso, ele começou a fazer um game assim, que se ela se apaixonar por ele, ele ganha. E se ele se apaixonar por ela, ela ganha. Assim é o romance, né? É um romancezinho. É bem engraçado, por causa que conta a história, mas pelo ponto de vista dele, não dela, né? E ele que... É bem engraçado essa história. E Beastars é uma história que no começo não é bom muito para criança, na verdade, essa história, por causa que aparece cenas de animais comendo outros animais, né? Essa história é uma história que no mundo convive os animais carnívoros e herbívoros juntos, né? E os carnívoros não podem comer os herbívoros. Aí é uma história que no começo um carnívoro acabou comendo um herbívoro, né? Só que ninguém sabe quem que foi. Aí ficou mistério. Só que todo mundo pensou que era o lobo, que era o protagonista, né? Só que o lobo, ele é um lobo muito yasashi, muito bonzinho, né? Aí é uma história que o lobo se apaixona pela coelhinha também. É bastante interessante. E pelo final, esses tempos, os mangá de ultimamente, o lobo tá se fortalecendo para lutar contra o verdadeiro a verdadeira pessoa que comeu o herbívoro, né? É uma história assim. Aí, foi 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 histórias que hoje eu apresentei, né? Aí, nos próximos vídeos, eu irei explicar como que funciona os mangá aqui no Japão, né? E contar sobre mais histórias também, tá bom?
Tchau! Vamos ver no próximo vídeo. Tchau!